minha amiga Júlia Abreu de Souza, que é cronista, tradutora, uma pessoa intelectual daqui de Amsterdã, brasileira. Nós começamos hoje uma série de programas sobre literatura. Assim, a nossa pretensão é conversar um pouco sobre isso e conversar com coisas, com textos que nos agradam. Então, a gente começa citando, já foi noticiado isso em vários lugares, que o escritor Benjamin Moser ganhou o prêmio Pulitzer pela biografia que ele escreveu de Susan Sontag. E o Ben, só lembrando, ele também escreveu a biografia de Clarice Lispector. Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo de várias partes do mundo. Para nós aqui, boa tarde, Júlia. Boa tarde, Margot. Já são 4, é verdade. Então, Olha, essa ideia tua é muito boa, é interessante, porque, como você disse, a gente pretende fazer um programa assim, quer dizer, curto, para que todo mundo ouça e nos veja durante o programa todo, sem cortar, ninguém precisa fazer comida, nem buscar água, nem coisa desse tipo, né? Então, um programa curto, leve, muito de improviso, então ninguém pode levar a gente a mal se a gente errar. não vai ser editado, né? Então, com isso, a gente pretende também ler coisas, artigos, textos que interessem, reler o que já devia ter sido relido há muito tempo e que nessa arrumação de livros e armários a gente está fazendo. E vida, né? Estamos arrumando a nossa vida também. Exato, né? E reconstruindo, desconstruindo, resgatando, para usar esse verbo, está todo mundo resgatando tudo, haja resgate, né? Então é assim. Então, olha, eu vou falar o seguinte. Gente, esse é o livro da Susan, que ele ganhou o Pulitzer, o Ben. Há alguns anos, né, Júlia? 2015 foi que a gente publicou no Caros Amigos a entrevista com o Ben? Exatamente. Essa entrevista aqui. Que eu fui reler agora e vi uma coisa. Ela está muito interessante. Não é por ser nossa nem nada, não, está vendo? Ela está muito interessante a entrevista, porque o nosso entrevistado também, né, é uma pessoa bastante especial. E muito acessível, né? O Ben é muito acessível. A gente está sempre em vários eventos aqui com ele. A gente se encontra, por acaso, no trem, na rua, etc. Ele mora numa cidade aqui perto de Amsterdã, né? Ele mora em Utrecht. Mora. Um casarão lindo, a gente foi lá na casa dele. A casa dele é uma casa antiga do século XVII, em Utrecht. Maravilhoso. E então o Ben, ele viaja, né? Claro, Nova York, Paris, Utrecht e outros lugares do mundo, Brasil. Mas a gente encontra com ele e é como se encontrasse assim. Super. Porque ele tem essa coisa de ser erudito, ser acadêmico, mas ele é bastante simples e espontâneo, sem a menor frescura, né? O que é uma coisa muito bonito, né? É lindo. Ele é um amor. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. Eu acho, adoro ele. Mas só vou ler um pedacinho aqui sobre a Susan e depois a gente vai falar um pouquinho sobre Clarice, né? Que a gente tem pouco tempo. Então, olha só, esse livro, gente, ele levou 7 anos pesquisando esse livro. São quase 800 páginas. Um trabalho completamente enorme, extensivo. Então, eu vou ler aqui. Isso aqui é o que está aqui na contracapa, do autor de Clarice, uma biografia. Susan Sontag representa como ninguém o século XX, americano. Personalidade envolta em mitos, escritora incompreendida, pensadora louvada e detestada, ela se tornou um símbolo do cosmopolitismo e deixou um legado intelectual que abrange uma infinidade de temas: arte, política, feminismo e homossexualidade, medicina e drogas, radicalismos e fascismo, entre outros, indispensáveis para entender a cultura da contemporaneidade. Nessa biografia definitiva, Benjamin Moser conta a história de Sontag e examina a obra sobre a qual sua reputação se construiu.
explora a angústia e as inseguranças por trás da formidável persona pública e mostra suas tentativas de responder às crueldades e aos absurdos de um país que tomava um rumo equivocado, sempre com a convicção de que defender a cultura era um ativismo em si. Lançando mão de centenas de entrevistas, esse é o primeiro livro baseado nos arquivos privados da escritora e no relato de pessoas que nunca antes haviam falado sobre ela. Aí, a Rebeca Solnit, autora de A Mãe de Todas as Perguntas, ela fala: o feito de Benjamin Moser é de tirar o fôlego. Gente, então, olha só, essa é uma edição em português, mas tem edição em holandês, tem edição em inglês também. Maravilhoso, estou lendo. Muito bom. Isso mesmo. E sobre a Clarice, Ju? Não, pois é, deixa eu voltar um pouquinho com o que você falou, né, sobre esse livro, que realmente é um livro gigantesco, uma obra assim, incrível, e ele mesmo disse que ele aprendeu demais, que mergulhar na vida da Clarice foi mergulhar em arte, em literatura, em jornalismo, em diversos fatos, em países. Então, ele disse que foi realmente uma grandes lições e grande aprendizagem, né, para ele. Aprendizado. Porque imagina quantas pessoas que ele entrevista para fazer um livro desse. Há uma interessante, comparando as duas, né? Falando sobre as duas também, eu me lembro dele ter dito, eu acredito que ele disse que com a Clarice havia muito pouca gente que conhecia sobre a vida dela, ela era uma pessoa muito, assim... Discreta, né? Discreta e introvertida, etc. e tal. Então, foi difícil encontrar pessoas que quisessem falar com ela. Já com a Clarice foi o contrário, havia excesso de pessoas. Todo mundo queria falar, porque ela era uma pessoa extremamente, né, festejada, criticada, viajada, etc. e tal. Então, ele teve que cortar, e com a Clarice ele teve que catar. E outra coisa interessante que ele, falando sobre as duas, né, ele disse também que o que elas têm em comum para ele, apesar de serem mulheres totalmente diferentes, quer dizer, as duas são mulheres de origem judaica, inclusive ele resgata, ele relembra a origem judaica da Clarice, não é? Que no Brasil ela era um pouco deixada de lado, essa questão. E ele disse o que elas teriam em comum. Ele disse que as duas viam a linguagem como um elemento que pode distorcer a realidade e o fascínio que as duas tinham por isso. Porque isso é um fato, né? Isso é um fato. Claro. A gente sabe que você está dizendo alguma coisa, a mesma língua, a gente não está falando em outra língua, está falando da mesma língua, e você tem uma visão totalmente diferente, e daí surgem os dramas, os desentendimentos, né? Os descasamentos e tudo mais. Exatamente. Muito interessante. Muito bom. Isso você imagina, ele está falando na mesma língua, né? E ele tinha esse fascínio, elas tinham esse fascínio. E ontem eu estava falando com uma amiga a respeito rapidinho, de duas línguas diferentes, né? Eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos numa bolsa que eu ganhei do American Field Service no ano das diligências, e eu fui para lá aos meus 16 anos de idade, e a nossa mentora americana falava assim, a senhora que tomava conta dos estrangeiros lá, ela dizia assim para mim o tempo todo: I don't mind, I don't mind, I don't mind. E eu traduzia na minha cabeça de brasileira, né? O inglês era assim, inglês de Brasil e Estados Unidos, não era inglês. Eu dizia assim, ela não está se importando, ela está se lixando. Essa mulher está se lixando porque eu falo, ela não se importa, I don't mind. Enquanto que não quer dizer nada disso. Quer dizer, na realidade, você faz como você quiser. Esse ok, né? Não é? Então você imagina. Mas então, voltando ao foco. Você tem um textinho da Clarice para ler para a gente, não tem? Tem. Então lê para a gente, que nós já estamos. Esse texto foi engraçado, porque esse texto é interessante, porque ele é muito antigo.
Porque você sabe que a Clarice ela foi cronista do Jornal do Brasil. Foi, é. Você imagina, na época dos Conviveu jornais. com o Rubem Braga, né? Com um monte de outros Fantástico. cronistas. É. E ela tem um texto que é de 68, Jornal do Brasil, 30 de novembro de 68, que eu encontrei. E que ela pergunta assim, como é que se escreve? Você vê a Modesta. Porque realmente como é que se escreve? Como é que se diz? Como dizer? Como é que se começa? Como é que se faz com papel em branco nos defrontando tranquilo? Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única: escrevendo. Sou a pessoa que mais se surpreende de escrever. E ainda não me habituei a que me chamem de escritora. Por quê? Fora das horas em que escrevo, não sei absolutamente escrever. Será que escrever não é um ofício? Não há aprendizagem, então? O que é? Só me considerarei escritora no dia em que eu disser: sei como se escreve. Muito bom, não? 68. Ver, né? Assim, é uma simplicidade, mas de uma sofisticação, não é? É uma Com coisa. esse verbo escrever, não é? Brinca, né? Com as palavras, Ela brinca já, com ela as já expressões, não é? compôs todo um texto, né? Depois tem um outro dela, mais antigo, que é bem mais antigo, não sei te dizer exatamente quando, mas é bem mais antigo, quer dizer, é mais antigo que o anterior, é bem mais recente. Ela botou assim: nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. Não sei por quê, foi essa que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado. Enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida, vivenciando em nós e ao redor de nós. É que eu não sei estudar. E para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os 7 anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que vou escrever é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estrela penosa e feliz. Essa capacidade de renovar toda a medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Genial. Você viu? Ela rematou. Ela rematou. É muito bom, né? Muito bom. E a gente se aplica isso a várias coisas também. Ô, gente, nosso programa está chegando ao fim, nosso pequeno programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Oi? Né? A gente continua. A gente continua. A nossa ideia é fazer uma vez por semana, né, Ju? É isso aí. A gente, quem sabe a gente daqui uns dias, Júlia, a gente grava esse programa nos cafés, né? Não é? Não seria uma boa ideia? Seria, muito boa. Eu acho que a gente pode levar o computador e gravar em café, gravar nos museus, sentar nos cafés dos museus, Exatamente. e fazer esse programa mostrando toda essa cidade bela aqui. Sabe? E as coisas da cidade, né? Dentro eu do acho. local, né? Aliás, a gente já tinha tido, já quis escrever sobre isso. Nós temos um blog juntas, que é Quem Vai ao Vento, que a gente escreve sobre imigrantes. Está meio parado, mas agora eu estou colocando todo o meu conteúdo lá no blog da gente. E a gente já fez várias entrevistas, né, também, publicando no Brasil. Fizemos com Diana Bloch, que é uma fotógrafa. Fizemos com o tradutor Harry Lemes. Tradutor com Harry Lemes. Então, nós gostamos de fazer as coisas juntas. Ô, Ju, então, até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana para vocês. E vamos em frente. Vou pedir vocês para me seguir no meu Instagram e no Instagram da Júlia, @margodala. E o seu, Júlia, seu Instagram? Júlia, seu Instagram. Mas eu digo. Bom, tá bom, então. E Júlia Abreu de Souza. @Júlia Abreu de Souza. Júlia @telforte.nl.
o e-mail. E a gente, então, até a próxima semana. E eu quero que vocês pedir também para que se inscrevam no meu canal do YouTube, que é, bom, Margot Dalla, é mais fácil eu botar tudo aqui, eu vou escrever depois, a gente escreve, né, no subtitles. Então, gente, ó, até mais. Até a próxima semana. Um Tchau. beijo, Ju! Outro. Tchau.